Atenção, gente, atenção. Departamento Estadual de Investigações Criminais. Fabiola. Vocês tiveram acesso já às informações do processo? Ainda não denúncias? tivemos nenhum acesso aos autos. Nós temos um advogado na Paraíba tentando levantar todas as informações. Assim que nós tivermos mais informações, a gente entra em contato. Vocês sabiam que ele estava em São Paulo? Sabíamos. Ele veio em Carapicuíba exatamente para quê? A gente vai se manifestar nos autos, tá? Doutor, O que vocês podem falar pra gente? sobre as acusações? Por enquanto nada, porque a gente ainda não teve acesso aos autos, tá? A gente não sabe a dimensão, então, Doutor, por enquanto eles vieram não. se esconder em Carapicuíba, por que a viagem para cá? Não, esconder não. Eles já se encontravam em São Paulo bem antes do início de toda essa trama que vem sendo amplamente divulgada. Eles já se encontravam em São Paulo e a gente tem provas nesse sentido. Os delegados disseram que eles vieram ontem para cá e mentiram isso. Você também é advogado dele? Não procede. Eles já se encontravam aqui em São Paulo. A gente está lidando com influenciadores digitais de grande porte, pessoas que têm compromissos em vários estados, sobretudo em São Paulo. Foi uma coincidência ter saído o mandado e eles virem pra cá. Coincidência não, foi uma surpresa desagradável. Eles vieram para algum tipo de trabalho aqui? É que envolve, né, um pouco também férias, trabalho, mas depois que sobreveio a questão do bloqueio das mídias, fica difícil trabalhar, na verdade impossível de trabalhar. E como se esperava, após a derrubada dos perfis, a gente percebeu que um respeito por parte de ambos, no que diz respeito às determinações do Poder Judiciário. E a casa de Carapicuíba, ela foi alugada? Ela foi... Para que forma? Qual finalidade exatamente? O contexto da casa, a gente não dispõe dessa informação. Mansão, inclusive, né? Quem eram as pessoas que também estavam com eles na casa? Informações contratuais de locação, pessoas, a gente desconhece, mas a rigor a família. A família estava, como é o caso de Josué. Josué estava lá desde o início dando apoio a eles, então estavam com a família. Josué é primo do Ítalo, é uma pessoa que está muito preocupada, é uma pessoa que está sofrendo bastante com isso. O que eles falam sobre as acusações, apesar de não terem acesso aos autos, mas as acusações vocês sabem quais são? Acusações não, porque o Ministério Público não ofereceu uma denúncia. A gente tem aqui ilícitos penais que podem ser catalogados por qualquer delegado de polícia. Enquanto não houver uma acusação formal, é muito temerário falar de acusação. Sobre os motivos de investigação, então? Inocentes, pessoas que estão sendo, não queria utilizar a palavra perseguição, mas são pessoas que estão sofrendo bastante com isso que está acontecendo, são pessoas que, como o doutor bem disse, que nos autos vão provar que não procede. Doutor, mas há imagens que foram publicadas dessas crianças naqueles momentos que para o Ministério Público são exploração infantil. Qual combinado? Qual que é o problema de ter imagem de criança dançando? Você é o assessor dele, Isso, né? qual que é o problema de ter imagem de crianças dançando? Ou adolescentes dançando? Não estou falando de sexualização. Não foi sexualizada nenhuma das crianças. A denúncia fala E a denúncia de topless? Topless? Denúncia não. Que denúncia? Você pode me mostrar a denúncia de topless, por favor? Tá nos autos sobre os moradores. nas redes sociais. A defesa vai se manifestar nos autos, eles ainda serão ouvidos e eles são inocentes. Isso vai ficar provado, como a defesa já afirmou. Por serem advogados, vocês sabem do combinado? Tinha algum tipo de acordo com essas famílias? Da forma como os vídeos eram feitos Isso com será as crianças? devidamente demonstrado nos autos. Gente, O fato é que eles são efetivamente inocentes. Gente, é isso, o funk não é crime, o brega funk não é crime, tá? Isso é uma cultura e dentro da cultura é isso que infelizmente estão tentando fazer, criminalizar essa cultura, tá bom? Então é isso, né? Os advogados vão se manifestar depois. Josué é só o primo isso, tá bom? dele, você é o Josué, você a estava na gente, casa Josué. também em Carapicuíba. Agora o primo do Ítalo. Eu acho que é a questão midiática aí que está sendo explorada, mas eles são acompanhados pelo Ministério Público da Paraíba já faz 2 anos. Acho que está tendo só uma repetição de fatos e a gente está com 2 bancas aqui de advogados excelentes que vão se manifestar nos autos. Quando Mas os dois vocês são chegaram na inocentes. casa? Já faz alguns dias. A gente já está aqui há bastante tempo, então assim, o que aconteceu, Ele tá aqui há mais de um o que mês, houve ele, foi uma inclusive, veio busca pra lá comemorar na o casa aniversário dele. e como eles não têm como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eles estavam em São Paulo. E a máquina estava ligada porque a empregada deixou ligada. Eles têm uma empregada lá que limpa a casa. Josué, você nunca achou nada de errado do que você viu em relação às crianças e adolescentes? Agora, nesse momento. Eu acho que aí os advogados vão se manifestar nos autos. Eles chegaram a gravar algum tipo de conteúdo aqui? Vieram pra cá pra fazer o que exatamente? Era férias, estavam a passeio aqui. Eles moram na Paraíba e estavam de férias em São Paulo. Não havia menores de idade na casa? Pode ser
confrontado nas redes sociais que infelizmente caíram. Eles têm diversos amigos, eles fazem vídeos quase que diariamente, então vocês podem ver que eles iam no McDonald's da Avenida Paulista, tiveram encontro com a doutora Deolane. Então, assim, eles estavam em São Paulo e tem como provar isso de uma maneira bem fácil. Nesse período eles não fizeram nenhum tipo de trabalho? Não. Eles estavam a passeio aqui. Ele veio comemorar o aniversário dele. Diga-se de passagem, não havia nenhuma medida cautelar de proibição de se ausentar da comarca que tramitavam os procedimentos. Então, essa questão, onde eles estavam, primeiramente, não havia nenhuma determinação judicial para que eles permanecessem em determinado estado. Doutor, e sobre a busca e apreensão que aconteceu na mansão de Paraíba, em que a máquina de lavar foi encontrada ligada, as bicicletas jogadas, mas ninguém estava no imóvel? São tantas questões assim periféricas, tantas e tantas possibilidades. Eu posso programar minha máquina. Eu não sei agora se a minha máquina de lavar tá lá em casa. Eu saí correndo, ligada. São tantas e tantas possibilidades, programação, questão de horário. Então são questões periféricas que até em respeito a propriamente vocês, a defesa não gostaria de responder essas questões. Mas se ele estava de férias, a casa foi alugada para qual período? Eles têm funcionários na Paraíba para cuidar de diversas questões lá, das casas que ele tem. A casa de Carapicuíba é o que? Alugada? Creio que sim. Eles não têm imóvel aqui. Habeas corpus. Qual é o procedimento da defesa com habeas corpus? Qual a linha de defesa? A gente vai obter acesso aos termos da decisão e imediatamente será impetrado um habeas corpus. E a gente espera que o Poder Judiciário aplique o Poder Judiciário de segundo grau, até mesmo o Poder Judiciário de primeiro grau, porque o juiz ele pode retratar a decisão dele, mas a gente espera que o Poder Judiciário cumpra a sua missão constitucional, que é preservar direitos. E aqui no Brasil, ainda bem que a gente vive numa democracia, a liberdade é um dos princípios mais sagrados que a gente tem e por isso que a gente luta e a gente espera que esse habeas corpus seja concedido, se for necessária a impetração. Vocês vão acompanhar a audiência de custódia? Vão tentar transferir lá para Paraíba? O doutor Ricardo ele vai participar da audiência de custódia e lá serão deduzidos os pedidos que a gente reputar competente. Doutor, foi orientação da defesa que ficassem calados hoje? Eles não foram ouvidos ainda, E com a imprensa, porque eles chegaram calados no momento em que chegaram? No momento oportuno, a estratégia será definida. É isso, pessoal, é isso. Obrigado. André, então termina agora a entrevista do advogado, né, de todos os advogados aqui, inclusive do assessor e do primo de Ítalo, que fazem essa frente aí nesse momento aqui no DEIC, no Departamento de Investigações Criminais de São Paulo. Então eles alegam inocência, eles alegam que Ítalo e o marido não vieram para cá escondidos e que vão agora buscar o habeas corpus. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, Michel Sorriso, mostrar com cuidado, com a câmera mais baixa, porque são muitas as crianças que estão agora aqui, olha só, que são fãs do Ítalo e que pedem a soltura. Então, infelizmente, é o que a gente costuma ver, né? Nessa era aí de redes sociais, crianças, não, rosto sem mostrar o rosto, não, por favor, Michel, mas a gente está mostrando de maneira zelosa, porque a gente está falando de crianças e adolescentes que acompanham esse conteúdo, que de acordo com o Ministério Público da Paraíba e com as investigações que acontecem desde 2024, são conteúdos de adultização e erotização, inclusive de exploração sexual de crianças, de menores de idade. A gente vai agora se aproximar novamente, porque o assessor dele, mais uma vez, fala com a imprensa. André, eu vou colocar o microfone aqui próximo para a gente ouvi-lo. Você sabe como essas gravações do Ítalo Santos, que já falou que mostrar a criança não é crime. Tá bom? Qualquer manifestação vai ser nos autos. O que eles têm a falar sobre essas acusações? São acusações muito São graves. todas acusações infundadas, eles são influenciadores digitais, todos os conteúdos deles são expostos na internet, era só vocês acompanhar. Entra lá na internet, vocês vão ver. Mas a questão é justamente essa. Posso responder, amiga? Mesmo que os perfis caíram, tem outros perfis que replicam tudo. Pode entrar lá e dar uma olhada, você vai ver. Vê se tem algum crime, você identifica algum crime? Então não pode mais tocar funk em festa de 15 anos. Mas é que a Polícia Civil, os investigadores do Ministério Público identificaram. E brega funk em outras coisas. Não pode mais tocar agora esse estilo de música. As famílias ganhavam dinheiro. O funk é crime, sendo que hoje... Vocês acham que o funk é crime? O funk não é crime, mas não é disso que a gente está falando.
Infelizmente, a conversa é desvirtuada, né, André, nesse momento, porque a cultura, claro, tem que ser respeitada, mas não é exatamente disso que a gente está falando, muito longe, na verdade. Os pais recebiam dinheiro para que as crianças ficassem lá nesses conteúdos? Gente, é isso, muito obrigado. Eles vão responder juridicamente lá, os advogados, tá bom? Todos os acordos, obrigado, a atenção de todos vocês. Quero falar para vocês que eles são, inocentes. Infelizmente, estão sendo criminalizados pela própria mídia, infelizmente, tá bom? Porque o funk não é crime, dançar não é crime, é uma arte. André, vou até começar a me distanciar da entrevista, então, agora, porque as perguntas importantes ele não quis responder, né? Quando eu perguntei, por exemplo, se as famílias sabiam dos acordos, se as famílias recebiam dinheiro para que essas crianças ficassem nessa mansão, dançando, como ele diz, mas de acordo com o Ministério Público e com os investigadores da Polícia Civil, sendo exploradas e sendo adultizadas e, enfim, tendo aquela imagem usada para ganhar dinheiro através da sexualidade de crianças e adolescentes, e aí sobre isso ele não respondeu, né? Porque tem, inclusive, como ele disse, está tudo público. Eu assisti a um vídeo em que uma dessas meninas, uma menor de idade, diz que a mãe dela ganhou um celular de última geração para que ela ficasse sob os cuidados desses, entre aspas, influenciadores digitais. Então existia sim um pagamento, isso, como ele mesmo disse, publicamente ali divulgado, para que essas crianças ficassem sob essa tutela. Então, aquela velha máxima, infelizmente, né, de se aproveitar da vulnerabilidade de pessoas em condição social desfavorável, e aí a gente conhece o nosso país, sabe o quanto que pais e mães muitas vezes sofrem para sobreviver, ainda mais para fazer com que as crianças tenham o que comer, para que os adolescentes respeitem as regras dentro de casa, já que ficam muito tempo fora, enfim. E aí, em meio a esse contexto social, chega uma pessoa que tem 20 milhões de seguidores, muito dinheiro na conta, vive numa mansão e oferece condições de vida mais favoráveis, aparentemente, a princípio, acaba acontecendo esse tipo de crime. E aí é isso, ele esquivou das perguntas mais sérias, voltou a dizer que é inocência, que é perseguição, fala que o funk, que é uma questão cultural nossa, está sendo afetado, está sendo perseguido, mas a gente não está falando de música e a gente não está falando de cultura, a gente está falando de exploração sexual infantil, que é algo gravíssimo, André. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.